Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um assunto bastante sério para falar com vocês, mas que as pessoas não dão tanta atenção quanto deveriam. O assunto é a obesidade. Muitos cães e até mesmo pessoas sofrem com essa doença de obesidade. Sim, gente, a obesidade é sim considerada uma doença. Mas o que acontece no caso dos cães? Muitas pessoas acham muito fofo um cachorro gordinho, um gato gordinho. As pessoas não estão acostumadas a verem os gatos e os cães no score corporal ideal. Então as pessoas, quando veem um cachorrinho no score corporal ideal, isso aconteceu comigo com a minha cachorrinha Mia, a salsichinha, a dachshund. Ela sempre esteve no score corporal ideal. E a gente sabe que muitos salsichinhas são gordinhos. E aí as pessoas olham para Mia e se assustam. Nossa, ela tá magrinha, ela tá doente, o que aconteceu com ela? Não, simplesmente ela tá no score corporal ideal. Só que as pessoas não têm o hábito, não estão acostumadas a verem cães no score corporal ideal. Então isso é uma mentalidade que tem que ser mudada como geral, como uma forma geral. Isso, além de acontecer com os cães, também acontece com as crianças, com seres humanos. Foi o que aconteceu com o meu filho André. Ele também, ele aqui de casa, ele tá com o corpo ideal, não tem reserva de gordura, tá fitness. A gente sempre brinca que o André que tem o corpo fitness aqui de casa. Só que aí alguém da minha família olhou ele e falou: meu Deus, o André tá magrinho, tem que comer mais, porque criança bonita é criança gordinha. Gordinha é sinônimo de saúde. A gente olha, meu Deus, como que as pessoas precisam mudar a sua mentalidade? Porque não, gente, não é saudável para cães, não é saudável para seres humanos serem obesos. Não é bom para o organismo. Existem várias consequências negativas que a obesidade pode acarretar. Então, é considerado uma doença e, por ser considerada uma doença, precisa ser prevenida ou tratada. Até pode ser fofo, um cachorro, um filhote gordinho, mas não é nada saudável. Quando você passa a entender os problemas que a obesidade pode gerar em um organismo, você vai entender que não é nada fofo ver um filhote ou até um adulto, um cachorro adulto obeso. Vai trazer vários prejuízos. Então pode ser fofo, mas não é saudável. Se você estudar e ver os prejuízos da obesidade, você vai acabar não achando fofo. Então, digo e repito, tem que haver uma mudança de mentalidade geral para a gente ver o ideal como o certo, que a gente veja o ideal como saudável e a gente tenha orgulho de manter os nossos cães no score ideal. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre a obesidade, vou falar como é que acontece no organismo para o cachorro que não para de querer comer, para as pessoas que querem ficar dando comida para os cachorros em um ato de carinho, tentando demonstrar amor. Então, assista esse vídeo até o final, que essa informação é muito importante, a gente controlar a alimentação dos nossos cães, não somente pensando na saúde, mas também pensando na educação, para a gente treinar. Então, controlar a alimentação, oferecendo a quantidade correta e de forma saudável, na quantidade e da forma certa, traz benefícios tanto para a saúde quanto para a educação e para a comunicação que você vai ter com seu cão. A obesidade não chega do dia para a noite.
é algo que acontece a longo prazo. Então, é algo que você deve estar atento e deve se preocupar diariamente. Não adianta você querer só cumprir a sua responsabilidade de tutor de pet só quando o veterinário alertar ou quando o adestrador alertar que o seu cão está obeso. Não, é algo que você tem que prevenir desde que você pega um filhotinho, é algo que você tem que prevenir. Há muito tempo, ainda existem pessoas que recomendam que para filhotes a ração seja à vontade, que o animalzinho precisa comer até ele dizer chega, e não, até para filhotes a gente precisa controlar a quantidade. A gente já sabe a quantidade que um filhote vai precisar por dia, já vem no rótulo da ração, a gente consegue fazer cálculo. Então, desde filhotinhos, a gente precisa prevenir a obesidade. Por quê? Porque se o filhote ficar obeso, ficar com sobrepeso, ele vai ter mais células adiposas, que são células de gordura, mais do que o organismo precisa, e isso sim vai prejudicar o desenvolvimento dele, vai prejudicar o mecanismo de fome e saciedade dele. Por quê? O organismo do animal libera hormônios que vão dizer para ele que ele está com fome ou que ele está saciado, que ele precisa parar de comer. Se há uma alteração no organismo, esse mecanismo de fome e saciedade pode ficar alterado. E é o que acontece com cães obesos. Fica como se fosse um ciclo vicioso. Vou falar para vocês, de forma geral, como é que funciona esse mecanismo de fome e saciedade, que é muito importante que vocês saibam e que vocês entendam. Então, no organismo existem principais 2 hormônios que vão regular esse mecanismo da fome e da saciedade. Existe o hormônio grelina e o hormônio leptina. Então, a grelina é um hormônio que vai fazer o animal sentir fome. Ele aumenta o apetite. E a leptina vai inibir essa fome, vai ativar o centro da saciedade. Então, como que acontece? O animal, quando está com o estômago vazio, isso acontece com a gente também, não é só com os cães. Em um estado normal, estômago vazio, vai aumentar a produção do hormônio grelina, e esse hormônio vai avisar lá para o cérebro, para o sistema nervoso central: olha, está na hora de comer, você está com fome, vá procurar comida. E aí o animal vai fazer o quê? Vai procurar comida. Quando o animal acha a comida, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a comer. Quando ele vai comendo, é muito importante a gente se atentar ao tempo, porque mais ou menos de 15 a 20 minutos que o animal começou a ingerir alimento, lembrando que isso acontece com a gente e com os animais também, 15 a 20 minutos que o cérebro vai ser avisado: olha, você já comeu o suficiente, você já pode parar de comer. Quem que é esse hormônio? É a leptina que vai avisar o cérebro: olha, já comeu o suficiente, pare de comer. A leptina, que é esse hormônio que avisa o cérebro que está na hora de parar de comer, que você já está saciado, que o cachorro já está saciado, é produzido nas células adiposas do organismo. Quais são as células adiposas? As células de gordura. Então, se o organismo tem uma quantidade normal de células adiposas, vai liberar essa quantidade de leptina, a leptina vai avisar para o cérebro e pronto, não preciso mais comer. Lembrando que demora de 15 a 20 minutos. Muitos nutricionistas humanos recomendam o quê? Coma uma saladinha primeiro, demore para comer essa salada, porque lembra que demora de 15 a 20 minutos para o seu cérebro ser avisado que você está saciado.
Então imagina se o cérebro é avisado que você está saciado. Quando você está comendo salada, você vai comer menos carboidrato, menos gordura, vai comer a quantidade correta. Só que agora o que acontece conosco e com os cães? A gente dá uma quantidade, a quantidade ideal, e o que a maioria dos cães faz? Come desesperadamente. Tem cães que comem em 30 segundos. Se demora de 15 a 20 minutos para o cérebro entender que é para parar de comer, se ele estava com aquele hormônio, a grelina, meu Deus, você está com fome, vá procurar comida, e ele comeu a comida em 30 segundos, o cérebro ainda está mandando sinais, você está com fome, procure comida. Então ele já comeu a quantidade que ele precisava, só que o cérebro não foi avisado que ele já comeu, porque demora de 15 a 20 minutos. Então, existem estratégias que a gente pode fazer para que o cão coma mais lentamente e ele fique saciado, ele não fique, meu Deus, 15 minutos achando que está morrendo de fome. E o que as pessoas veem? Dão a quantidade, isso acontece muito. As pessoas dão a quantidade ideal para o cachorro vai lá, come desesperadamente em 30 segundos e fica pedindo comida. Por quê? Porque o cérebro dele está avisando para ele, vá procurar comida, você precisa comer. E ele fica pedindo comida. Lembra que demora de 15 a 20 minutos, então ele vai ficar procurando comida. A pessoa com dó, querendo fazer algo bom, demonstrando amor para o seu cão, isso que é o maior erro das pessoas, querer demonstrar amor dando comida, dando petisco, porque acaba dando problema de obesidade nos cães. Então muitas pessoas fazem o quê? Tá bom, você tá com fome ainda? Vou dar só mais um pouquinho. Aí dá mais um pouquinho, o cachorro vai lá, come em 30 segundos. Deu só 1 minuto. Meu Deus, tem mais 15 minutos para ser avisado que ele tá saciado, então ele vai ficar pedindo comida. Aí a pessoa fica dando. O que acontece? O cachorro comeu uma quantidade maior do que ele precisava, só porque a pessoa deu, porque estava com pena dele. Então, o que você pode fazer? Qual estratégia você pode fazer para diminuir isso? Você pode pegar a quantidade que você daria para o seu animal comer no café da manhã, no almoço, você vai pegar essa quantidade de ração, você vai colocar num brinquedo interativo, um brinquedo de rechear, aquelas bolas que vão rolando e vão dispensando alimento aos poucos, à medida que ele vai rolando. Você vai pôr no monstrinho, na bonequinha, que o seu cachorro vai ficar deitadinho, lambendo aquela ração congelada, e essa ração ele vai comer em 10, 15, 20 minutos. A hora que ele terminar, o cérebro dele já foi avisado que ele está saciado, que ele não precisa mais procurar comida, ele já fez atividade, então ele vai ficar o quê? Querendo descansar, querendo ficar tranquilo, não vai ficar procurando comida, pulando e pedindo comida para outras pessoas, porque já foi liberado no organismo dele o hormônio leptina, que avisou lá para o cérebro que você já está saciado, não precisa mais você procurar comida. Então, o enriquecimento ambiental, além de proporcionar atividade física, atividade mental, fazer o cachorro exercer comportamentos naturais da espécie, vai ajudar no mecanismo de fome e saciedade, fazendo o cão comer mais lentamente e sentir-se saciado. Não vai ficar procurando comida só porque o cérebro não foi avisado que ele já comeu. Outra coisa que você pode fazer para aumentar o tempo de ingestão que o seu cão vai comer essa ração dele, você pode pegar a ração, o alimento dele e oferecer treinando. Se você vai fazer um treino de 15, 20 minutos e ele vai comer a quantidade de ração que ele precisa, após o treino, novamente, após a atividade mental, após a atividade física, e ele ter esperado esse tempo de 15, 20 minutos comendo a ração, vai acabar o treino,
ele já vai estar se sentindo saciado, ele não vai ter mais por que ficar procurando comida e ele vai ter um tempo para ficar calmo, para relaxar e para descansar. O descanso também faz parte para você ter um cão que tenha qualidade de vida. Então, esse é um dos motivos que nós e os cães não comemos sem parar, até explodir, porque existe o hormônio leptina, que é liberado pelo tecido adiposo e avisa ao cérebro que é para parar de comer, que já comeu o suficiente. Então, é um hormônio inibidor do apetite. Isso, gente, a gente está falando de animais normais, com score corporal ideal. Só que o que acontece nos cães obesos? Eles têm mais células de gorduras. Lembra que é nas células de gorduras que é liberado o hormônio leptina, que faz inibir o apetite. Então, o que acontece com os animais obesos? Tem mais célula adiposa, consequentemente vai ter mais do hormônio leptina. Só que aí não era para ele parar de comer e não querer comer mais, já que ele está produzindo muito do hormônio que inibe o apetite. Só que o que acontece? Isso não acontece. Por quê? Porque como está sendo liberado mais desse hormônio, da leptina, constantemente, o organismo se acostuma. E aí o que acontece? Essa leptina não vai mais fazer efeito. Então, ele não vai mais ter o hormônio, ele vai ter o hormônio que inibe o apetite, mas não vai estar mais fazendo efeito. Então, esse animal vai ficar como se estivesse sempre com fome. Ele não vai mais ter a sensação de saciedade. E aí vira um ciclo vicioso. Por quê? Quanto mais come, mais reserva de gordura, mais tecido adiposo, saúde, mais tecido adiposo, mais produção de leptina. Quanto maior produção de leptina, maior resistência a esse hormônio. E se o organismo está resistente, esse hormônio não vai ter mais efeito. E esse animal vai ficar como se tivesse sempre com fome. E aí, o que acontece? Você pode dar a quantidade ideal, mas esse animal vai ficar sempre procurando comida. Só que aí, o que é que vai acontecer? Se esse animal não se sente saciado, se ele sempre está com fome, se ele já está obeso, a pessoa, pronto, descobri isso. Agora, o que eu preciso fazer? Vou tentar emagrecer o meu animal para diminuir o número de células adiposas e voltar tudo ao normal. A má notícia é o quê? Uma vez o animal já tendo ficado obeso, uma vez o organismo já estando resistente à leptina, se você diminuir, você vai diminuir um pouco esse efeito, mas não vai voltar ao normal. Vai continuar com essa resistência da leptina. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é o ideal? O ideal é, eu sempre digo aqui, tanto para comportamento, tanto para nutrição, o ideal sempre é a prevenção. O ideal é não deixar o seu cão chegar nesse estado. Então, por isso que eu sempre foco nisso. Filhotes não podem ser obesos. Se você já alterou o organismo do animal, quando filhote, ele vai ser um adulto obeso que vai ter resistência ao hormônio leptina. Ele vai ficar como se estivesse sempre com fome, vai ficar procurando sempre comida e você vai acabar dando. Então, se você tem um filhote, previna a obesidade, previna isso. Está na sua responsabilidade. O cachorro que está na sua responsabilidade, ele vai comer o que você oferece, ele vai fazer o que você proporciona. Mas calma, se você tem um cão que já é obeso, você vai fazer de tudo sim para que ele volte ao score corporal ideal. Manter um cão obeso traz diversos prejuízos.
Por exemplo, ele pode ter sobrecarga óssea, ele está mais propenso a outras doenças, ele vai ter mais dificuldade respiratória, mais propensão a doenças metabólicas. Esse animalzinho vai ter menos qualidade de vida, porque ele vai estar mais sedentário, não vai fazer comportamentos naturais da espécie, vai passear menos, andar menos, fazer menos atividade. Sabia também que animais obesos podem diminuir a expectativa de vida em até 2 anos? Isso mesmo, ele vai viver 2 anos a menos pela obesidade. Então, se você tem um cão obeso, leve ele em um profissional, converse com um profissional para fazer uma dieta para perder peso no tempo correto e da forma correta. E se você tem um filhote ou um cão no score ideal, mantenha esse score ideal. Só traz benefícios para você e para o seu cãozinho. E como você vai saber se o seu cão está obeso? Ele é considerado obeso se ele está 30 a 40% acima do peso ideal. E como que você vai saber se o seu cão está no score corporal ideal? Você vai precisar passar a mão no corpinho dele para sentir algumas estruturas. Então vamos lá. Como você vê o score corporal ideal? Você vai ver o seu cão de cima, você vai apalpar as costelas dele e a coluna dele com o dedão. Então começa no pescoço e você vai sentir como é que tá o corpinho dele, a costela dele, a coluninha dele. O que é o ideal? Que visto de cima você consiga ver uma cinturinha. Então você vai ver a costela, você vai sentir a costela dele. O ideal é que você consiga sentir, sim. Muita gente fala assim: nossa, ele tá tão magro que eu consigo sentir as costelinhas dele. O ideal é que você consiga sentir, mas que você não consiga ver. Então é ideal você conseguir sentir, até contar uma a uma. Por exemplo, você consegue diferenciar uma costelinha da outra. E aí quando você vai na cintura, tem uma cinturinha. Isso você vai fazer visto de cima. Você coloca ele no chão e vai apalpando ele e vê se tem a cinturinha. Esse é o ideal. Se ele já está acumulando gordura na região do peito, na região da cauda, cuidado, que ele pode estar obeso ou com sobrepeso. O ideal é que você consiga sentir as costelinhas, mas não ver uma leve camada de gordura. Você não pode sentir uma camada de gordura que seja difícil de você sentir as costelinhas. Então mantenha o seu cão no score corporal ideal. Se você tiver com dificuldade, peça ajuda para o médico veterinário dele. A maioria dos consultórios das clínicas veterinárias, quando você vai na sala, tem um quadro do score corporal ali. Seria lindo, maravilhoso, se todos os médicos veterinários em suas consultas fizessem esse exame para ver o score corporal, se tivesse acima do peso, ou com sobrepeso, ou obeso, que os veterinários alertassem. Mas em muitos casos, os cães chegam obesos nas clínicas e saem obesos com vacina. Então, os médicos veterinários só dão a vacina e não olham a saúde. Muitos já se preocupam com isso, mostram. Eu acho lindo quando o profissional mostra para o tutor conseguir acompanhar em casa. Isso todo mundo deveria saber. Então para agora e vai lá ver se o seu cãozinho está no score corporal ideal. Se não tiver, converse com o veterinário dele, que estratégias que você pode fazer para manter e voltar ele para o score corporal ideal. E aí você já deve ter ouvido que cachorro castrado engorda. Depois que o meu cachorro castrou, que ele ficou obeso. Cães castrados têm maior propensão à obesidade? Tem, mas por quê? Porque quando você castra o animal, você diminui a atividade metabólica dele. Por quê? Porque para reprodução, para produzir espermatozoide, para produzir óvulo, para fazer essa atividade,
existe gasto energético. Se você não tem mais isso, o seu corpo não vai mais precisar dessa energia, então vai diminuir essa atividade metabólica, vai diminuir a necessidade de energia. Se você mantém a mesma quantidade de ração que você estava dando, a mesma ingestão de energia com o animal, se agora ele está precisando de menos, vai sobrar energia. E ainda mais, cães que foram castrados vão diminuir a atividade também, vão ficar mais sedentários, vão ficar mais tranquilos. E aí vai precisar, consequentemente, menos energia. Se você continua dando a mesma quantidade de ração, você manteve a energia para um cachorro que está precisando de menos energia. Então, o saldo no final disso tudo vai ser positivo e vai acumular. Então, ele vai acabar engordando. Por isso que a maioria dos cães que são castrados acabam engordando. Então, para cães castrados, o que você vai fazer? Regular a ingestão de alimento. Se você viu que ele está começando a engordar, é porque você está dando mais energia do que ele está precisando. Diminui um pouco a quantidade de ração até que ele fique com o score corporal ideal. E agora pensando nos cães obesos. Simplesmente você vai cortar pela metade a ração e fazer muita atividade física? Não é só isso que você vai fazer. A gente sabe que para emagrecer a gente precisa comer menos e fazer mais atividade. Você não pode fazer isso de uma forma muito brusca, porque senão seu cachorro vai sentir, vai ficar com fome. Então você vai ter que fazer de uma forma gradativa. O melhor é que você faça com a ajuda de um especialista, fazer mais atividade física, porque a atividade física é fundamental para todos os organismos. Claro que você vai fazer na medida que ele consegue, que é bom, que vai ser saudável para ele. E você vai regular a quantidade de ração, parar de dar qualquer guloseima, qualquer petisco que qualquer pessoa está dando. Isso aí tem que ser cortado. E você pode dar um alimento que é específico para controle de peso. Então existem rações que são formuladas justamente para auxiliar na perda e no controle de peso. Então essas rações têm mais proteína, têm mais fibra, têm menos densidade energética e então eles vão ter esse efeito de saciedade, tem um efeito saciogênico. Então faça isso de forma pensada. Não vai deixar o seu cachorro passando fome agora porque você ouviu que não é bom que o cachorro fique obeso. Faça de forma pensada e controlada. Por exemplo, tem cães que vão demorar 10 meses para emagrecer. Não é saudável que ele emagreça, perca muito quilo em um mês. Não, vai indo mês a mês, devagar. Se for mais lento, vai ser mais saudável e vai permanecer depois esse score corporal. Se não, se você faz tudo muito brusco, pode até ter aquele efeito sanfona, que o cachorro emagrece e depois volta a engordar tudo de novo. Então tem que ser algo pensado. Se você vai dar essa dieta para controle de peso, por exemplo, se o seu animal demorou 10 meses para emagrecer, quando ele chegou no score corporal, não é oba, acabou. Você vai continuar fazendo essa manutenção e pode até continuar dando 10 meses. O ideal é que continue, se ele ele emagreceu em 10 meses, depois fique 10 meses dando essa dieta que você deu para ele. Aí sim vai ser de forma saudável. Tudo que você for fazer para o seu cão, pense se você está fazendo da maneira correta. Se você está em dúvida, procure um profissional. A vida e a saúde do seu cão é muito importante e está na sua responsabilidade. Então faça isso de forma responsável, tanto a prevenção quanto a manutenção. E eu entendo as pessoas que têm os cães ficam pedindo comida e as pessoas se sentem bem de oferecer um petisco, uma guloseima, dividir a própria comida com o cão. Então a gente tem um fator emocional aí, porque as pessoas, nós queremos agradar os nossos cães. Eles fazem tantas coisas boas
pra gente, eles são tão importantes para nossa vida que a gente quer agradecer, a gente quer retribuir. E uma das coisas que eles mais fazem é pedir comida. Então, como que a gente vai negar comida para ele? Como que a gente vai ser egoísta ao ponto de estar comendo uma coisa na frente dele e não dar o pedacinho? Aí a gente tem que ser mais racional do que emocional. E a gente tem que criar estratégias para ir contra o nosso cérebro, contra o nosso emocional. Porque se a gente for fazer o que a gente quer, o nosso desejo, a gente vai acabar fazendo mal para os nossos cães. Então, por exemplo, se você quer almoçar e o seu cão fica pedindo comida e você não quer negar comida para ele, você quer que ele participe desse momento, ao invés de você ficar dando pedacinhos de comida que não são boas para ele, prepare um pouquinho de ração, separe um pouquinho da ração dele para esse momento e coloque dentro do brinquedo recheável. Aí você oferece para ele a comida própria para ele na hora que você vai estar comendo. Então você vai estar agradando ele, mas com algo que vai ser saudável para ele, não com a sua comida que faz mal para ele. Se, por exemplo, você quer, ele está te pedindo comida num horário que não é para pedir comida, aí a gente vai ter que sim usar mais o racional do que o emocional, porque a gente tem que entender que se a gente está dando a quantidade certa de ração que ele precisa, o corpo dele já tem o suficiente que ele precisa. Só que os cães têm esse comportamento de ir em busca de comida, de forragear. Eles vão atrás de comida. É comportamento natural. Só que a gente vai criar outras estratégias para ele procurar comida nas horas certas. Se a gente ficar dando um pouquinho de comida toda hora que o cão nos procurar para comer, ele vai ficar o dia inteiro pedindo comida. Porque se ele é recompensado por pedir comida e ganhar comida, esse comportamento nunca vai diminuir. Não adianta você reclamar desse comportamento se você está recompensando. Então, você pode criar uma rotina e deixar claro para ele, ó, os momentos que você vai comer. No café da manhã, no almoço e na janta. Se é um cão adulto, você pode dar 2 vezes, ou só no café da manhã, ou no café da manhã e à noite. Você pode dar 2 vezes e se tem aquele fator que na hora do almoço ele ficava pedindo comida e você queria agradar ele, separa um pouquinho para dar na hora do almoço dentro do brinquedo enquanto vocês comem. Mas faça uma rotina de alimentação. Dê de manhã treinando ele, aqueles 15 minutos para ele se sentir saciado. Dê no almoço, no brinquedo, em cima de um tapetinho. Na janta, dê de novo num brinquedo interativo ou treinando. E vão ser esses momentos que ele vai comer. Ensine para ele que não adianta ele pedir comida em outro momento que ele não vai ter. Só se você estiver treinando alguma outra coisa específica, que daí são treinos específicos. Então, criando uma rotina, o cão tendo as horas certas de comer, da maneira certa, tendo um tempo, respeitando o tempo de 15, 20 minutos, que ele vai se sentir saciado, suprindo as necessidades básicas do cão, você está fazendo um bem gigantesco para ele. Então, super recomendo. Tenha os horários fixos de alimentação. Se o seu cão é um cão que tende a ficar buscando comida o dia inteiro, coloque, regularize esses horários, dê em brinquedo ou treinando para ficar mais de 15 minutos para o centro de saciedade ser alertado e ele parar de comer, parar de pedir comida e se sentir bem com isso e relaxar e descansar após terminar de comer a quantidade que ele precisava e não ficar pedindo mais só porque o cérebro dele está pedindo, porque não foi ainda ativado. O hormônio ainda não ativou o cérebro, o centro da saciedade, e deixa ele descansar. Dê o tempo para alimentação e deixa o tempo para ele relaxar. É bom que no dia a dia os cães tenham bem separadinhos. Então, agora é hora de treinar, agora é hora de relaxar, agora é hora de passear, agora é hora de treinar, agora é hora do meu brinquedo recheado. Então,
E assim eles vão ficando mais tranquilos, eles já vão se adaptando a essa rotina, é bom. Mas eu tenho muito cuidado sempre de falar em rotina, porque as pessoas, quando a gente fala em rotina, as pessoas tendem a entender que é sempre para fazer a mesma coisa. E não é isso. Você pode ter os horários específicos de alimentação, de passeio, de treino, mas você precisa fazer o seu cão viver novas experiências, ter novos desafios. Se ele ficar sempre com a mesma vida, isso vai ser muito monótono e ele pode começar a apresentar problemas comportamentais. Então, leve o seu cão para conhecer lugares novos, dê brinquedos sempre de formas diferentes, que sempre vão ter desafios diferentes, treine coisas novas para continuar estimulando o cérebro dele, ofereça atividade mental diferente, não sempre o mesmo treino, senta, deita, senta, deita. A pessoa está 3 anos fazendo só senta, deita. Faça outras coisas com o seu cão, estimule o seu cão, crie novas sinapses no cérebro dele. Ele precisa de novas experiências, ele precisa de novas atividades e novos desafios. Então, rotina não é fazer sempre a mesma coisa, ele precisa de coisas diferentes. Você pode ter horários específicos, por exemplo, para fazer o passeio, mas o passeio vai ser em diferentes locais, em diferentes ambientes, com diferentes sons, com diferentes cães. Você pode ter o horário para alimentação, mas uma alimentação vai ser dentro de um brinquedo, a outra alimentação vai ser um outro brinquedo totalmente diferente, que ele vai ter que usar outras estratégias para conseguir o alimento, vai ser treinando diferentes exercícios. Certo, pessoal? Obesidade é algo muito sério, igual eu falei no início do vídeo. Gostaria que você desse muita atenção a esse assunto. E se você conhece um cão obeso, conhece alguém que gosta de ficar dando muita comida para o cão e você já está observando que ele está obeso, que ele está com menos qualidade de vida, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilhe esse vídeo ou vá lá e ensine o que você aprendeu aqui. A gente precisa mudar a mentalidade das pessoas sobre isso e ajudar os cães, porque afinal os cães não ficam obesos porque querem. Eles estão sob a responsabilidade de alguém. Então a gente precisa alertar essas pessoas, porque o cão é só consequência do ambiente que ele vive. Beijos, pessoal! Até a próxima!